existe uma preservação aqui já no início do vídeo, que precisa ser salientada. Se você, porventura, for falar mal do Arroio, pelo que ele vai discorrer aqui, porque ele tem uma dicção péssima, porque a oratória dele é ruim, porque a voz dele em si é ruim, você não faz parte das críticas da Andy, eu não quero Que ser associado defesa a é você. essa, mano? Ok. Mas primeiro vamos para o grande tema. Vamos para a questão de toda a controvérsia envolvendo o Mushoku Tensei e... Curioso que ele pega... Geralmente, quem faz vídeo pega RAW, né? Pra não ficar a porra da legenda aqui embaixo, cara. Eu tô vendo anime. as ações do seu protagonista, Rudeus. Vamos conversar um pouco sobre isso. Porque eu adoro que esse assunto sempre aparece em inúmeras formas diferentes. Sempre quando você tem, por exemplo, um protagonista de Isekai fazendo algo moralmente questionável, esse assunto sempre volta à tona. O exemplo mais famoso disso, eu acho que todos vocês que estão me vendo devem conhecer, é o Guto falando de... Gabriel Reddit, 2 meses conosco, muitíssimo obrigado. Com certeza eu falei o final do seu nome aqui errado, né? Gabriel Rei TT. Rei Tamo TT. junto, 2 meses. Tamo junto, campeão. Segue firme e forte aqui a nossa parceria contigo. E vamos nessa. Tá. Vamos, Tá Nelson. funcionando o Lifepix aí. Pode começar. Esse anime deveria ser crime para Tatenoyusha. Então, essa é uma discussão bem recorrente. A moralidade de ações de protagonistas, a moralidade de ações de personagens ficcionais. O que isso significa? Isso é um problema para obras de arte. Não ri não, pô, não ri isso não. é algo que nós deveríamos observar como uma questão para levar a sério e discutir. Vou começar e ser bem sincero em relação ao que eu fiz, ao que eu acho. Essa discussão toda é uma enorme perda de tempo. Essa discussão não tem bons pontos. Essa discussão é um negócio que eu acho extraordinário, assim, tipo... Se você perguntar para qualquer pessoa que acha, não, por que é um problema o Rudeus ser um tipo de pessoa que tem atitudes questionáveis? Elas vão dar 15 razões diferentes para por que isso é um problema, e nenhuma delas constitui um problema real, nenhuma delas é qualquer defeito, é qualquer falha que se pudesse aplicar ao anime. Eu detesto quem fala isso e não traz exemplos. É como se de fato quem discordasse dele não tivesse argumentos. São só impugnações, né? Eu tô externando que eu odeio o personagem porque eu odeio o personagem, acabou. Como se não houvesse argumentos. Quem discorda de mim é burro, praticamente assim, sabe? Eu detesto esse tipo de argumentação, porque é muito frágil. É muito frágil. Na verdade, tá até exclamando o ego frágil de quem tá discorrendo esse assunto. Mesmo eu, lá naquele Barbie lá, que eu comentei uma coisa, eu li 300 mensagens e teve 3 que fizeram boas argumentações. Eu salientei as 3. E digo as 3 que existem e tal. Até mesmo no início da live eu comentei sobre, mais uma vez, aquele negócio da Panini, da CCXP. Uma pessoa falou de um assunto. Ótimo, eu saliento que existe. Pessoas que estão se contrariando a mim. Aí aquele mostrou que não, nunca teve, nunca houve. Ah, meu querido. Isso demonstra muito mais uma falta de carinho, de apreço com o assunto e muito mais uma vontade de estar certo. Vamos trazer a argumentação? Eu não vou trazer agora porque eu quero ver o que você vai dizer. É muitos argumentos. Olha só, se o autor escreveu um personagem assim, com esses tipos de atitudes, que não vê problema na escravidão, o autor talvez ele mesmo defenda a escravidão. Tá, imagina que isso seja verdade. Como, a partir das ações de um personagem ficcional, você é capaz de determinar a moral e os valores políticos do autor, assim, tipo... Não dá pra criticar e desconhecer quem é uma pessoa a partir de um personagem que ele escreveu e ele tem uma ideia ruim. Claro que não dá. Claro que não dá. De fato. Eu não vou... Eu concordo plenamente aqui. Você não pode julgar um autor por causa de uma atitudinal de um protagonista.
Acontece que eu não consigo desassociar o autor de um self-insert no Rudeus. Esse é o grande problema. Não consigo desassociar. Porque o autor, ele colocou tantas vontades ali externadas que claramente conversam com ele, que é como se ele estivesse fazendo uma versão top dele, personificado no Rudeus. Não estou comentando isso sobre Slavery. Não acho que isso seja uma coisa que o próprio autor faça. Mas outros assuntos eu consigo muito bem trazer, aduzir ao autor com facilidade. Você tem isso. Tipo, não dá pra se conhecer sobre o autor e mesmo se o autor a pessoa que fez Mushoku Tensei fosse uma pessoa merda, fosse uma pessoa de moral questionável, quem liga pro que o autor de Mushoku Tensei acredita? Ninguém. Isso não é uma crítica, isso não é um ponto válido contra o anime de Mushoku Tensei. Então, tem isso. O Altda mandou R$13. Obrigado, meu querido Waltz. Não sabia que você pagava também por vídeo. Essa é a novidade. Ninguém liga pro que o autor de Mushoku diz. Não, mentira. Mentira, eu não sei se o Arroio é adepto ao pensamento da morte do autor ou não. Porque eu não sou. Eu não sou, não. Eu realmente acho importante, sim, nós sabemos quem está comentando sobre as coisas. E o famoso depende, né? E o famoso depende também. Às vezes, eu tô acompanhando alguma música, tô nem aí pra quem o cara votou, né? Não sou o Felipe Neto, né? Felipe Neto, não, mas peraí, pra quem esse cara votou aí? Eu não sei, difícil de eu querer conversar com alguém sem saber antes. O cara tá escutando uma música, porra! E eu gostei dessa música, mas quem foi que ele votou, hein? O cara tá maluco, insano isso aí. Não consegue desconectar do mundo, né? Não consegue. Mas, a arte virou ferramenta política. Virou. É uma projeção do cara completamente. Mas assim, tirando isso, o autor importa sim, a opinião do autor importa sim, não é uma coisa completamente descartável, não é completamente descartável. E daí se ele faz um personagem questionável? E daí não. Nós estamos dentro do mundo da arte. Não existe apriorismo dentro do mundo da arte. Existe posteriorismo. Estamos aqui a posteriori, nós precisamos avaliar as suas ciências enquanto ciências. E aí, dentro da obra, nós iremos fazer de tudo para, individualmente, em grupo, o que seja, trazermos o porquê que nós gostamos, desgostamos, achamos medíocre, blá blá blá. Não tem como dizer assim, não, isso aqui é descartável, ponto. Não é descartável. Não é. E dentro da obra, se o cara é moralmente questionável, aí ele tem uma segunda chance, e ele continua moralmente questionável, não quer dizer que a obra é boa, que é ruim, por causa desse elemento. É apenas uma informação, né? Cabe a nós, queremos traduzir se essa informação é válida, negativa, pulha, que pra mim é em Mushoku Tensei. Péssimo em Mushoku Tensei. Só que aí você vai pra Raskolnikov em Crime e Castigo, que também teria um personagem que passou por problemas, teve redenção, voltou a ser um imbecil, sabe? Assim, ele tem essas camadas de moralidade sendo questionadas dentro dele mesmo, ali em Crime e Castigo, e funciona. É uma obra boa. Esse filme aí novo aí do nosso querido Scorsese, Os Assassinos da Lua das Flores, também tem um protagonista e o Mr. Hale também, né? 2 otários que estão tendo suas travessias e desventuras por causa de suas próprias atitudes. São moralmente assim, o personagem do DiCaprio, que eu acabei de esquecer o nome, ele é completamente questionável. Não quer dizer que ele deixou de ser um personagem bom. Não, claro que não. Claro que não. Enfim. Tem gente que vai. Perdão, que fizeram uma pergunta aqui. Fizeram uma pergunta boa ali. Eu queria. Igual eu poderia explicar. Ah, tá. Eu não falei. Eu não. Talvez algumas pessoas estão desprendidas sobre esse negócio de apriorismo, né? Gente, quando eu falo a priori e a posteriori, é basicamente assim. A priori é uma coisa que vem antes, sabe? Invariavelmente, isso aqui é um óculos. Invariavelmente, isso aqui é um óculos. O formato do óculos, a lente do óculos, o que seja, isso aí você vai saber depois, posteriormente. A priori, eu preciso de uma coisa para enxergar. Eu vou usar o quê? Uma lente divergente, porque é uma lente divergente, que vai ficar aqui na minha cara.
Pode ser um monólogo. Monólogo? Pode ser um monóculo. Pode ser um monóculo, pode ser um binóculo, pode ser o que seja. Eu preciso de uma lente aqui na minha cara. A priori, eu não consigo enxergar sem isso. Eu não consigo enxergar nitidamente sem isso. A priori. Posterior, eu tenho que usar algum aparelho. E qual foi que eu escolhi? Esse óculos aqui. Entendeu? Aí, no mundo das artes, a priori, tem uma arte. Mas o que é que tem nela? Você não consegue saber. Você não sabe se aquilo ali funciona ou não. Se ainda não conseguiu deixar claro, é só aquela questão assim, antes de você iniciar alguma atividade, o que se tem estabelecido? Isso é a priori. E depois de você experienciar aquela atividade, ou enquanto você estiver experienciando aquela atividade, o que está acontecendo é posteriori. Enfim. Vai falar, não, o autor não sabe transmitir a ambiguidade moral, o autor não sabe passar e mostrar o Judas é uma pessoa merda, que você não deveria torcer. Em relação a esse ponto de Não use no Enem a posteriori e priori. Sabe por que não deve ser usado no Enem? Porque o Enem, ele pede para que você seja um rapaz ou uma moça comum, ordinário. Ele insiste para que você use palavras odiernas. Se porventura seu texto for recheado de palavras complexas, aparentemente eles vão entender que o a priori surgiu de maneira natural. Se não, você está artificialmente colocando no seu texto. Seu texto está normal e do nada tem um a priori, tem um a posteriori. Isso seria um valor artificial. E aí você estaria saindo, né, se deslocando e usando uma engenhosidade para tentar glamorizar, para botar uma frescura ali que não quer dizer nada. Eu acho completamente errado, já tive meu comentário aqui sobre isso há um tempo atrás. A minha professora, ela diminuiu a minha nota porque eu coloquei uma mesóclise. Aí ela, não, Igor, você tá errado. Você botou uma mesóclise assim, completamente gratuita, duvido você usar isso de verdade. Eu ri na cara dela. Eu comecei a rir. Você me conhece por acaso, professora? Eu falei assim, sabe? Aí ela, Igor, pelo amor de Deus, você me conhece por acaso pra dizer o que eu não uso? Caramba! Até parece, eu uso mesóclise, pode perguntar pra qualquer um. E os caras, esse Igor usa mesmo. E aí eu perdi, mas aí ela começou a justificar, justamente o que eu comentei, falou assim, não, Igor, mas tudo bem agora, eu sei que você usa. E aí, o cara da redação, ele não vai saber, é artificial, blá, 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 blá. Eu acho isso uma sacanagem. O argumento está lá, não tá? É só um requisito estético. Qual é o problema? Qual é o problema de você usar qualquer que for a palavra para externar o que você pensa? Não, é porque é artificial. Bulhufa ser artificial. Artificial é você pegar um tema de merda e ter que fazer em 30 linhas. E isso sim é artificial. Como é que eu vou discorrer sobre um assunto tão complexo por 30 linhas? Em um tempo de 5 horas, além da minha prova inteira. Isso sim que é artificial. Eu vou pegar o meu aluno, vou colocá-lo entuchado numa prova, num exame nacional, e simplesmente ver se o ano dele valeu ou não. Isso sim que é artificialidade. Isso me tira do sério. falta do autor transmitir um claro julgamento ao Rudeus, quando ele tem ações ruins, como ele compra uma escrava e ele não acha a escravidão ruim, esse é um argumento muito engraçado, porque eu não vi Mushoku Tensei, eu não sei se existe algum nível de condenação. Não ri, pô. Escravidão ruim, esse é um argumento muito engraçado, porque eu não vi Mushoku Tensei. Cara, ele meteu um G-word aí, mano. Assistiu nada e quer comentar. Caraca, velho. Review de cego, mano. Review de cego. Um G-word, né? G-word. Aham. Caraca, bicho. Na verdade, também, Thiago Vaz, né? Thiago Vazou. O Thiago Vaz, ele... Gente, eu não vi nenhum Monogatari, mas eu vi que o Vinícius Slub deu 10, aí eu fui assistir. E realmente é muito ruim. Porra, ele viu 2, vale dizer, tá assim? O Slub tinha dado 10 pro 2. Aí ele foi ver o 2, quis o 2, sem ter visto nenhum e nenhum Monogatari. Funciona assim mesmo. Caraca, velho, o cara não assistiu. Então qualquer argumento que eu trago aqui realmente só pode ser por cima. Eu não sei se existe algum nível de condenação. Não tem.
existe algum nível de o autor estar criticando o Rudeus Ô traço bom, rapaz, que anime lindo. abertamente isso é uma dentro coisa da que o Mushoku história. tem de fato. Mas eu consideraria um problema se o autor escreve o Rudeus com um claro tom condenativo, com um claro tom moralista. Porque uma das coisas que eu acho mais incômoda dentro de uma história é um tom moralista. É um tom de o autor está claramente pegando as ações do personagem como um exemplo de Que isso, cara? O que tem a ver? Tá vendo como ele tá espantalificando completamente, estigmatizando completamente quem discorda de Mushoku Tensei? Ele nem sequer assistiu, né? E tá colocando nas palavras de quem acha Mushoku um lixo. Não. Tem umas. Olha, o Deus seria austríaco, viu? Não sei porquê. Cara, que isso, cara? Que falta de consideração. Ia dizer alguma coisa? Esse review é totalmente sem propósito, né? Ele vai só Sim. deduzir coisas que. Ele nem sabe quem é o Tolas. Rudeus. Você não viu Mushoku, ele não sabe se o Rudeus é um personagem que é de Eu lá pensei, mesmo. eu pensei que ele era um rapaz que ligava pra contexto das coisas, assim. Isso aqui é completamente acontextual. Fake list Não, tudo. quando o cara vicia em opinião, né? É difícil ter Verdade, verdade. conteúdo. Se fosse um corte de live mesmo, né? Porque corte do Gabriel. Se fosse de fato um corte de live. algo que é errado. Pior que não é, né? E Igual que ele corte, mas não é de live. transmitir exatamente como ele enxerga essas ações, ele tem que determinar como as pessoas interpretam e ele precisa passar para você diretamente como você deve ver o personagem. Não, essa questão de você perceber o que é certo e errado é muito mais um trabalho da audiência, é muito mais um trabalho que o que o autor pode fazer, ele pode retratar eventos, ele pode trazer nuances, ele pode trazer características, mas um autor bom, ele deixa em aberto, porque a audiência que tem que julgar as ações morais do Rudeus. A audiência tem que interpretar o que elas acham certo ou errada. O autor, basicamente, quando ele tenta delimitar muito fortemente quais são as coisas... Pô, decida-se. Decida-se. Ou é basicamente ou é fortemente. Basicamente, quando o autor aparece fortemente. Não, decida-se. E prosseguindo, aqui é um bom exemplo do a priori e posteriori. Quer dizer que se o autor não intervir e deixar que as coisas naturalmente sejam encontradas pela audiência, isso é um bom sinal? Não. Não quer dizer nada. Por quê? Porque a gente tem que ver em exercício. Então quer dizer que se porventura o autor estiver determinando ali de maneira uma mão fantasma, dizendo que aquilo ali é ruim, que aquilo ali é bom, isso que é certo? Também não. Porque é o famoso depende. Tem que ver dentro da obra, se na obra funciona ou não. Esses comentários são muito abertos, gente. De fato, é um mundo muito subjetivo. Porque é assim mesmo. Já vi várias obras que tem a mão do autor, sabe? Um titereiro, assim, dizendo exatamente o que deve ser passado. Como eu vi obras que são naturais e você tem as suas deduções. Como eu vi as duas juntas também. Um dos melhores filmes que a humanidade já produziu, The Human Condition, tem os dois elementos. Tem um elemento natural e tem um elemento do autor. Perceptivelmente. Sabe? E Human Condition, você vai achar lindo tanto a parte que é natural como a parte que o autor apareceu. Então, não tem regra. Não existe essa regra. correntes de interpretação aceitáveis e como nós podemos interpretar o personagem, eu acho que nisso ele extrapola muito as funções dele e ele entra numa dinâmica que eu acho bem errada. Mas a questão é que não existe uma resposta específica em relação a por que as ações do Rudeus são um problema. Fala isso na minha cara. Você nem assistiu. A verdade é que não tem. A verdade é que não tem, né? Não Conhece tem... muito o Rudeus, né? Eu tenho tudo aqui na minha frente. A verdade é que não tem por que a gente, né, acreditar nisso, né? Por favor, né, gente? Beleza? Caraca, cara, isso aqui é o cúmulo do sofismo. É o cúmulo do sofismo. Simplesmente pagaram, assim, a cabeça dele, jogaram na cabeça dele que ele tem que subir no pedestal pra falar a opinião dele e acabou. Volta pra casa, tamo junto. Que é isso, cara?
que tem a ver, pô? Você não viu nada do Rudeus, e se porventura viu, por que você não viu a série? Quem que é o Rudeus? O Rudeus é um personagem que nasceu nesse mundo, um personagem que foi reencarnado. Qual que é a sua concepção do Rudeus? O que é ser. O que é ser. É, rude, né? O que é ser contra padrões e moralista dentro dessa série? O que é moralismo dentro dessa série? O que Porque é se ele ser burro? supor que o Rudeus é desse mundo, então obviamente ele não tem uma visão crítica Ele pode ter, mas assim, uma visão muito contida pelo período específico que ele vive, né? Da escravidão. Então, a escravidão existe, é um fato que eu só aceito como comum, assim. Mas se ele é uma pessoa que vive no nosso mundo e ele entende que escravidão é um conceito bizarro, assim, sabe? Que não tem nenhuma conexão com a forma como a gente vive em sociedade, né? Totalmente zero, assim, ligação. Ele vai ter um senso crítico que é, sabe, automático, né? Que é Deveria da ser percepção que ele tem. automático. E ainda assim tem outro elemento que, por ser o Rudeus, na vida anterior do Rudeus, que sim, gente, se você não viu o Mushoku Tensei, não tem nome, tá? Na vida anterior do Rudeus, aquele cara, ele também adorava lores que estavam em prisão. Ele também gostava desse estirpe de personagens que eram sucateadas e ele tava lá, adorando isso. Além de ter o elemento de que, caramba, um choque, né? Uma sociedade completamente diferente agora, porque simplesmente escravidão é aceita, ponto. Simples assim. Além disso, ele olhava para aquilo como fetiche. E isso não mudou o personagem dele de forma alguma. Não é comentado dentro da série de Mushoku Tensei. É comentado de vias naturais, né? Não, Igor. O próprio silêncio dele é um comentário. Vai se lascar você que falou isso. Você que simplesmente respirou fundo para responder. Não, Igor. Mas o silêncio é a resposta. Você é um maluco. Você é um maluco. Não escreva nenhuma obra, por favor. Por favor, você não sabe o que você tá falando. Enfim. Você entra no mérito dessa discussão e você não tem muito o que você responder, porque ninguém é capaz sequer de formular o argumento. Tá? Porque o Rudeus é uma pessoa ruim, o Rudeus fazer coisas moralmente merdas em ficção, isso é um problema, isso é alguma razão para não gostar da obra, isso é um defeito. Eu já falei várias vezes sobre esse mesmo ponto e eu não quero falar sobre isso em grandes detalhes, mas quando você tem um personagem ficcional fazendo uma ação, cometendo um determinado ato e tendo um certo tipo de atitude, o que eu sinto que pessoas não são capazes de fazer é entender, ok, você vê um assassinato num evento ficcional, você não tá vendo uma pessoa sendo morta. Você não tá vendo um negócio que é moralmente questionável. Você não tá vendo um crime. Tipo, se o anime que deveria... Se o Guto fala, o anime que deveria ser crime, porque apologia à escravidão supostamente é crime, quando você vê um assassinato, você não está vendo um crime em tela, você está vendo arte, você está vendo uma representação, uma reimaginação. Os símbolos e os eventos retratados, elas não trazem todas as questões morais e todas as implicações do mesmo evento na realidade. Então, você pode fazer o que eu fiz, trazer um assassinato ficcional para um assassinato real. Ou o Rudeus falando que não tem problema com a escravidão, como uma pessoa defendendo a escravidão no mundo real. Não existe nenhuma semelhança entre as duas coisas. Não existe nenhum teor moralmente que a gente pode estabelecer a partir dos eventos ficcionais. Eu queria deixar isso. Pausa. Vamos lá. O assunto é sério, mas eu vou ser super rápido. O que o Arroio comentou aqui não está tão errado. Não está tão errado. A moralidade da nossa história e também da nossa contemporaneidade vai entrar numa obra, mas a obra é outro universo. Outro universo. É uma mimese. Ela não corresponde ao que nós vivemos aqui e agora. Não é. Não pode corresponder. Se no anime um cara tá disparando uma arma de fogo e bate alguém foi lá e desenhou aquela arma de fogo, ó, a bala indo e tal, atingindo o outro. Todos esses capítulos aí de exercício, até chegar na toda a cena, não existe. É uma mimese. É um exercício. Ninguém de fato pegou uma pistola e deu um tiro no outro.
como é no mundo dos filmes também, né? Ninguém de fato tem um filme snuff, né? Né? É obrigação não ter nenhum filme snuff. Agora, quando eu digo isso, a nossa moralidade não pode invadir a moralidade do mundo virtual, porque é um mundo mimético. Eu tô comentando que o mundo mimético não se importa com isso. Ele não tem importância. Não tem o que se dizer amoral neles. Eles são coisas amorais. Não é nem imorais, é amorais. Não existe moralidade para um mundo virtual, mimético. Não existe. O que nós estamos admirando aqui somos nós que vivemos nessa esfera de julgamentos, tendo um contato com isso. Esse elo, esse intervalo hermenêutico pode sim gerar assuntos que serão e hão de ser discorridos por causa de nossas moralidades. Nós não podemos cair nesse papo que o Arroio aqui acabou de trazer no final. Que não importa. A moralidade simplesmente é zero. Não tem o que se dizer. Não. É diferente. Por justamente termos obras que são grosseiras para o mundo da moral, ou que são obras adornadas ao mundo da moral, que nós conseguimos enxergá-la. Existem inúmeras frases, né? Eu lembro de Pablo Picasso, né, dizendo assim: o mundo das artes é a mentira que nos faz enxergar a verdade. E também tem, sei lá, Clarice Lispector, pelo que eu lembro, ela disse que, tipo, não tem nada mais importante para que a gente enxergue a verdade do que a mentira chamada arte. Eu não gosto de chamar arte como mentira. Eu chamo como mimese. Porque mentira não... assumidamente mentira, né? Mentira é uma coisa diferente. Mas, tipo, por nós sermos seres julgadores, nós olhamos pro mundo das artes e, vejam só, eu não concordo com o cara pegando a cabeça de um bebê e girando. Mas aquilo ali está comunicando alguma coisa, certo? Certo. Está comunicando alguma coisa. O Kaido, pra mim, é um personagem muito bom, muito bem escrito. Por quê? Porque ele é um escroto. Tudo que envolve o Kaido é uma escrotidão absurda. E eu lembro de uma pessoa dizendo assim: não, eu não gosto do Kaido porque ele é um cara muito ruim. Não, mas justamente, ele é uma pessoa ruim. É assim que a personagem transpira. O que ela comunica de mensagem faz sentido porque ela é uma pessoa ruim. Eu não tô admirando o Kaido como cara, porque ele não existe. Ele também é um veículo narrativo. Tudo que envolve dentro de One Piece e as outras obras midiáticas são veículos narrativos. Não tem um cara chamado Kaido que escraviza uma ilha há 22 anos. Não existe isso. Se porventura existir, esse cara tem que ser preso. Sabe? Não é assim. Mas, continuando. Não podemos nos rebaixar esse ponto do Arroio de sermos amorais. De olharmos para a obra e dizer que não tem nada aqui. Tem sim. E por nós sermos moralmente questionados, por nós termos esse valor de julgamento, que nós damos valor para o mundo das artes. A arte diz alguma coisa pra gente. E a gente quer comunicar o porquê. A gente precisa dessas respostas. O que envolve a nós, por nós estarmos nos acompanhando dentro desse mundo das artes, que faz com que a gente queira consumir mais artes. Porque nós finalmente conseguimos ter acesso ao que é inominável, o inenarrável do que nós mesmos acreditamos. Você sabe muito bem que o amor é bom. Mas quantas obras salientaram já isso pra você e você quer mais do que isso? Você quer mais ainda. É como se fizesse com que você alimentasse essa vontade sua de viver ou de justamente ter outro sentimento. Sentimento deletério, sentimento de derrota, sentimento de vitória, sentimento do que seja. O mundo das artes, ele tem essa comunicação conosco. Não tem como a gente dizer que não existe essa ponte. Mas ele em si é amoral. Ele não se importa com o que você está pensando dele. Ele existe e acabou. Mas pessoas têm contato com o mundo das artes. Ponto. E aí, outro assunto até um pouco maior, né? Os próprios autores são seres julgadores. Os autores não são máquinas. O autor existe. Você viu a declaração do autor de Hokuto no Ken? O Hara? Ele comentou que as artes das IAs, elas podem ser bonitas para muitas pessoas, mas elas nunca chegarão a ser o que são as artes dos artistas. Sim, eu lembro disso. Porque ali não envolve sangue, não envolve coração, não envolve vida. Todos os momentos em que eu passei de dificuldade, que eu passei fome, tudo o que eu fiz na minha vida estão ali nos meus traços. Os choros das personagens, as glórias das personagens, tudo o que eu passei está ali
transposto em Nanquim. E, cara, você conhecendo a história do Hara e vendo como o cara é um gênio no mundo das ilustrações, você sente muito mais do que simplesmente assim, caramba, que bonito, um IA fazendo isso. Enfim, a moralidade que nos envolve também faz esse mundo das artes, mas o mundo das artes não se importa. Enfim, eu disse que eu ia ser rápido, né? Mas eu não fui. Over, você quer dizer alguma coisa? Não, eu concordo, realmente. A ideia da arte ela é ser um espelho que a gente consegue entender mais sobre os sentimentos, sobre a realidade. Não é só uma forma de você reproduzir ações que, em tese, na realidade, não teriam cabimento, né? Assim, a violência, qualquer tipo de situação extrema que a gente pode elevar um sentimento, né? Ter uma catarse, que na realidade ela não é cabível. E é isso, eu acho que quando você coloca que a arte ela não tem que ter um julgamento, assim, eu até concordo que tipo assim, um bom autor ele consegue fazer uma arte que ela não tá sendo muito moralista, né? Mas tem fatores que você consegue analisar e tirar algum valor. Tem. No caso de Mushoku, né? É porque não tem como argumentar com o Arroyo, né? Ele não viu, né? Assim, ele não tem nenhuma base, ele fala, ninguém se importa com a opinião do autor, mas o autor teve que falar alguma coisa, sabe? Tipo, o pessoal realmente se importou. Você pode falar que você não se importa, mas assim, é importante para algumas pessoas entender por que o autor fez isso. Por que o autor retratou dessa forma. Então, assim, é uma discussão que a gente tá numa mesa, todo mundo aqui viu Mushoku, né? A gente viu na Índia aqui, e o Arroyo tá lá, né? Tá lá. Galera, eu vou defender aqui. Uhum. O Over, amanhã, Over, você vai fazer um vídeo pra mim. Por que o Corinthians é o maior time do Brasil? Vai lá. Você nunca viu um jogo do Corinthians. Você não sabe nem quantos títulos o Corinthians tem. Mas você vai aparecer amanhã me dando a resposta disso. Vai lá, é exatamente assim. Não sei, mano. É isso aí. ChatGPT tá aí, né, gente? ChatGPT me faça Me ajuda. um discurso defendendo o Corinthians. Me ajuda. Enfim, gente. Voltando pro vídeo aqui. Isso, claro. Sim, Vitex, estou fazendo aqui a live defendendo o Mushoku Tensei. Ó o Brasileirão! Não é O cara tava com o Brasileirãozão aqui, ó. dos eventos ficcionais. Eu queria deixar isso claro. Sim, Vitex, estou fazendo É muito aqui Gil hoje, mano, olha isso. Cruzeiro e Corinthians. a live Aí ele tava ali, ó. Aqui. Que eu lembro, uma coisa de São Paulino. Abre uma nova aba, né, que não tá pegando o OBS. defendendo o Mushoku Tensei, porque não é Mushoku Tensei, tipo, Vitex. A questão não é Mushoku Tensei, a questão é que eu já vi esse mesmo tipo de atitude sendo feita para um monte de coisas, até trabalhos que eu gosto. Então, eu acho que essa questão de moral e essa questão de pessoas importantes... Quer ser feliz, torce pro Bayern de Munique, nem rival tem. Real Madrid tem rival, pelo menos. Desculpa interromper, eu só queria falar que eu fui abrir o vídeo do Elcio no YouTube, né? Que ele mandou, recomendando. E... De quem, perdão? Não, eu disse que eu fui abrir o vídeo do Elcio. O que ele recomendou? Quem? Qual? Do Waltz? Ah, tá, sim, tá. O Elcio, eu fui abrir o vídeo dele e passou um comercial do Brasil. O Brasil no 777? Passou essa porra comercial no YouTube. Cara, que porra foi essa, cara? É isso aí, meu irmão. Tamo junto. Tu viu a nova? Aparentemente, o Vitória Futebol Clube, tá? Vitória está tendo um patrocínio da Fatal Model. Fatal Model, alguma coisa assim. Que é uma rede de... Não é de prostituição, né? Mas é uma rede de sexo privê, essas coisas assim, sabe? Cam. Sei. É isso aí, meu irmão. Isso aí, e aí, pô? Imagina, eu vou comprar a camisa do meu querido Vitória pro meu filho e tá lá. Fatal Model. Compre já a sua chapuleta, né? Acompanhante, sério. Mas acompanhante, tipo... Não é só acompanhante, né? Cara, eu não pesquisei a fundo, mas aparentemente a Fatal Model, ela é legalizada no Brasil. Então não pode ser prostituição. Não pode. Prostituição não pode ser legal. Virou festa agora? Virou algazarra? Pô, o presidente aí não mudou nada isso aí?
Será que não pode? De fato, eu acho que não pode. Não sei, assim. Não tem carteira assinada, irmão. Não pode. Não pode. Mas pode ser PJ, não? Cara, é um assunto. O que eu Eu não saiba sei. o que eu saiba tá regularizado. Ponto. Mas eu acho que não tem nada mais escroto do que você ter um time de futebol que é patrocinado por putaria, né? É tipo Daqui a pouco. é massagem. Oh my god! É tipo no Japão não pode ter prostituição, né? Não pode ter prostíbulo. Aí tem as supplants, né? As casas de banho. Oh my Aí pode. god! Ela não sabe o que é casa de prostituição, mas não, mas legalmente é casa de banho. Não, mas tamo aqui, né? Tamo aqui diferente. Baby lasts forever. Everybody. Mas o dinheiro é forte, né? Vamos voltar aqui pro vídeo do Arroio. Éticos delas para tratar atos de personagens ficcionais é um negócio que é extremamente problemático para mim. E é um negócio extremamente danoso para mim, porque eu concordo que ficção... vamos lá. Ficção reflete questões da realidade. Você entra para ver um negócio de ficção, tipo, vamos lá. Não pra, nossa, eu vou me perder no mundo ficcional, eu vou escapar da realidade. Isso eu acho que é um problema que as pessoas, uma visão errada. Escapismo. Eu acho que ficção é quase sempre sobre a realidade. É quase sempre uma reimaginação da realidade, uma versão da realidade mais significativa, mais emocionalmente dramática. Uma apresentação Tudo que tem Mushoku é putaria, de tá? emoções e ideias e significados do mundo real trazidas numa animação, trazidas numa novel, trazidas em um filme. Então, eu concordo que ficção é muito sobre a realidade, trazidas numa animação, trazidas numa novel. Fãs de anime adoram defender e passar pano para um monstro misógino, escravista e abusador como o Deus. Sim. Quem? Escravagista? Que personagem é esse? Abusador, misógino, escravagista? Existe, né? É o Luffy. Quem é esse cara, velho? Quem é esse cara? Ele tá falando do mundo real? Ele tá falando de um personagem aí da política brasileira? Será que é ele que ele tá falando? Mas peraí, pô. Não, mas peraí. Aonde que... Pô, abusador não, né, meu amigo? Você pode me chamar de tudo, mas menos de corrupto, viu, amigo? Que isso, cara? Que isso, cara? Eu tô preocupado aqui. O Arroio deveria ter pelo menos dado trazidas em filme. Então, eu concordo que ficção é muito sobre a realidade, mas o grande poder de ficção é precisamente a capacidade de apresentar situações, apresentar ideias e apresentar negócios que refletem questões do mundo real, mas a gente não vê no mundo real. Tipo, O você papo é outro. vê um universo onde a papo virou outro. escravidão é legalizada e até vista como positiva. Isso é muito importante dentro de ficção, porque isso levanta muitos questionamentos que nós não temos no mundo real. Como mano. o que gera uma sociedade assim? O que pessoas que vivem no mundo... Ô, traço lindo, meu irmão. Pera aí, isso aqui merece. É o menininho de papai, é? É o menininho de papai, é? Ô, menino lindo, rapaz. Que menino lindo. Olha que o olho do menino tá completamente bugado. É o menininho de papai, é? Escravidão é algo normal, pensariam quais os valores morais dessa sociedade? Como isso reflete a nossa própria sociedade? Então... Cara, eu gosto muito quando alguém conscientemente faz isso dentro de uma obra, sabe? Que ela pega uma sociedade decrépita, faz a sociedade decrépita, e ela organiza-se assim, sabe? E às vezes mesmo ela gosta de fazer um comentário nossa. Tudo bem. Não tem lei aqui, tá? Mas eu gosto muito quando tem alguma obra como Junico Kokuki,
exemplo aqui, sabe, de que pega conceitos completamente fora do quadrado para nossa sociedade agora e ela está estruturada. A forma como se comunica tá lá. E ainda são paralelos. Ainda são paralelos a governos chineses anteriores, digamos assim, a reinados, impérios. Ainda assim são paralelos. E não são como eram na antiguidade, eles fazem de sua própria forma. Eu gosto quando a obra tem consciência disso. Tipo, você pega Naruto, por exemplo. Naruto tá completamente esburacado ali. De estrutura, de forma, de comunicação e tal. Mas se porventura tudo aquilo ali se confirmasse como de fato foi pensado pra ser assim, o capítulo seguinte de Boruto explicando toda essa lore do porquê que é tudo mal feito, seria massa. Massa, porque tá tudo desvelado, a gente só via pela perspectiva do Naruto. Aí do nada a gente teria todo aquele universo ali, ó, pulsando respostas que nós não tínhamos. Porque tá tudo esburacado. Sempre esteve, um moleque que nunca se importou com política, só que agora ele é político. E aí, como é que seria? Como é que de fato está funcionando? Infelizmente, perderam a chance. Mas o Old Messi mandou outra mensagona. Só ler aqui. Não vou dizer que eu não gosto do escapismo. Desde adolescente, quando eu vi algum vídeo falando sobre que o Stan Lee criou o Homem-Aranha, eu tive a vontade de viver escrevendo histórias assim. O Toriyama também tem essa pegada de fazer histórias para mais descontrair quem tá lendo. Por mais que tenha uma mensagem importante por trás, pra mim isso é muito foda. Talvez depois eu explique direito. Eu não sou contra o escapismo não, né? Ela até comentou isso, eu realmente deixei de lado. Obrigado por lembrar, por Messi. Eu não sou contra o escapismo não. Na verdade, é aquela coisa, irmão. A vida é tua. Né? O Arroio disse, não, a realidade é que é bom a gente sempre usar a arte pra observar a nossa vida. Irmão, a vida é tua. Faz o que você quiser, cara. Eu, eu interpreto da forma X, Y, Z, você vai fazer o que você quiser, eu posso dar minha dica, minha opinião, mas a vida é tua. Se você quiser ficar no escapismo, fica. Fica, mundo das artes. Você só não vai ficar no escapismo no mundo da comida, né? Se você comer errado, você morre. Se você dormir errado, você morre. Viu, Overkilled Red? Cuidado, viu? Sim, sim. Você ter, de certa forma, em ficção, coisas moralmente questionáveis, sociedades quebradas com coisas odiosas, isso é o papel de ficção. Você fazer essas perguntas, você imaginar esses cenários Necromancer, e você pensar, não, o que essa sociedade seria? Quais Vampira os valores Máscara. morais que ela levantaria? Quais as questões que pessoas que estão nessa sociedade com elementos de escravidão pensariam? Então, eu acho que questionar o fato de ficção criar um cenário desconfortável, retratar de uma outra forma o fenômeno do mundo real. Acontece que Mushoku é um lixo e não faz isso. Caramba, cara, Mushoku tem uma realidade completamente torpe. A sociedade nova de Mushoku não diz nada. É tudo igual. E quando não é igual, é uma bosta. Não tem criatividade. Eu fico irritado com isso, cara. O problema é esse. Vai fazer uma sociedade igual à nossa, só que com uns problemas de sexo. Toda hora sexo. E quando vai pra biblioteca eles estão no colégio. Pra quem não viu Mushoku Tensei, segunda season, eles estão no colégio. Adivinha quantas coisas eles aprenderam sem ser off-screen? Cabe numa mão. Fechada. Nada. Nada. A série simplesmente tá num colégio e eles só aprenderam coisas no off-screen. Nada que está na série mostrou algum pingo de letivo. Zero. Isso me irrita, cara, porque isso demonstra que o autor tá pouco se fudendo pro cenário que ele tá. É você ir exatamente contra o que ficção deve fazer. Ficção deve levantar essas perguntas. Ficção deve levantar outros cenários, deve... Aparentemente mostrar qualquer ato criminoso em anime sem condenar é um defeito. Não, cara. Aparentemente pra quem, né? Vamos aplicar isso para todo assassinato ou roubo na história da animação. Eu acho errado. Eu acho errado a galera ser moralista só com certas coisas. Nossa, esse personagem, ele é um violador. Que personagem horrível. Claro que ele é um personagem horrível. Sim, de fato ele é um personagem horrível. A atitude dele é ruim, certo? E outros personagens que são também violadores da lei, vamos dizer assim. Como é que a gente vai avaliá-los?
avaliar da mesma forma como a gente tá avaliando esse cara que acabou de pisar em ovos num assunto completamente complexo, ou só nos assuntos que você acha que são de fato complexos. Então, né? Eu acho errado ficar julgando que não. Nossa, que crime. Ele matou uma criança. Pô, mas o outro roubou também. É um crime, né? O crime em si, países têm seus crimes e outros não são crimes. O crime contra a moral do bem-estar social do cidadão vai caber no anime, cara? Não, né? Porque é um comentário. Ninguém está sendo roubado de Uhum. fato. É porque tudo bem se um vilão mata, né? Faz qualquer ação repugnante. Assim, também tem. Tipo, teve uma discussão essa semana que tava, não, mas o Sukuna ele é um rapist, né? Um estuprador. Ô, E é tipo assim, o fato do Sukuna ser um canibal que mata gente, criança, mulher, tudo bem. É Aí vilanesco um ponto interessante, mas quando, pô, envolve crime sexual, Aí não. aí passa da linha. Acabou, não. Que é isso? Aí não pode. Né? Aí não. O Pennywise também, o Pennywise ele mata muita gente, mas é pedófilo, né? Você é pedófilo. Aí não pode. Cara, isso aí me lembrou muito Lupin, cara. Isso me lembrou muito Lupin. Você está preso, Lupin! Preso! Toda! Por que eu estou preso? Oxe, você está preso por ser um dos maiores fugitivos da lei. Fugitivo da lei? Eu só estou transitando dinheiro para as pessoas pobres. Eu gasto com cassinos. Você acha que os cassinos têm gente rica? Não, são trabalhadores. Você está julgando o trabalhador? Tocha. Você tá maluco, cara? O Lupin tem um código de ética, pô. Ele não. Sim, sim. Ele não mata. Ele não faz nenhuma violação com mulher, não. Ele é um homem sancto, ele é o Robin Hood. Trazer coisas morais e visões de mundo diferentes pro espectador. Então, esse é o meu ponto, assim, tipo, sobre o Mushoku Tensei. Quando o Mushoku Tensei cria uma sociedade com escravidão normalizada, as pessoas levam como, nossa, o cara está defendendo a normalização da escravidão. Caralho, Arroio, tu não leu o mangá, cara! Tu não leu Light Novel! Tu não viu o anime! Mas você Cala a boca, cara! Características para você trazer um ponto de vista completamente diferente. Que característica, cara? Não existe! O conceito de escravidão da nossa realidade e você traz um conceito completamente diferente com personagens em um mundo completamente diferente. Tá vendo? Eu tenho essa leve esse é o tipo de perguntas que fica... percepção que o Arroio não sabe, assim, o que é Mushoku Tensei, que é um Tensei, né, uma reencarnação. O Deus é um adulto que tem, né, uma compreensão total do mundo, pelo menos do que a gente percebe, assim. Então, é só uma questão, tipo assim, beleza, se você é uma pessoa, você é uma pessoa desse mundo, vai para um mundo em que a escravidão é regente, né, é um fato normal, você vai aceitar como uma realidade, ou você vai continuar tendo essa repugnância que você sabe que é uma coisa que não é cabível, né, quando a gente tá falando mais cedo. Você vai ter, né, tipo, é uma coisa instintiva já, não é um pensamento que você vai tentar desconstruir, sabe, pra aceitar melhor. Você pode fazer isso, mas assim, a sensação de ser uma coisa desconfortável vai permanecer, né. Ou se vai. Mas ele falou que não viu. Eu tô falando assim, ele pode não ter visto, mas pelo menos ele pode saber da base de que é Mushoku Tensei, né? Pelo título, tá ligado? Tá no título, que é Tensei, que é reencarnação. Tipo de cenário, mas o Rudeus e o Ruijard não salvaram escravos bestiais na primeira temporada? Mas aí foi conveniência de dinheiro também, né? Eles salvaram... salvaram as boys, né? E depois, assim... E depois ele fez o quê? Me diga. Depois viu o quê? Ele, caramba, tem escravos. Da filha do chefe. Tem escravos aqui, não é verdade? Vamos comprar essa menina aqui também, tirar ela da escravidão? Vamos. Passa a página. Vou deixar vocês duas aqui, ó, em cárcere privado, 24 horas. Vocês fizeram uma coisa errada Conhece comigo. teu pai. Conhece teu pai. Ei, minha mãe, dá um tapa na mulher, pega no peito dela, dá um chute na canela. Vai ficar aqui, ó, cala sua boca, fecha a porta, sobe depois. E aí, cara? E esse cara tem moralidade aonde, bicho? que esse cara tem? Esse cara é um monstro. Tipo assim, ele pode ter um momento que ele fez uma ação. Assim, tem vários momentos que ele faz ações boas, mas o que importa, assim, no final das contas, você percebe que ele faz ações piores ainda depois, sabe? Qual que é a coerência narrativa? É porque é justamente isso, o fato do Rudeus ele ser bem aceito, né? Porque, é um protagonista nobre, porque ele tem ações nobres, né? Mas isso vai balancear o que ele faz de errado, sabe? Tudo bem se tu faz uma ação horrível se você é uma pessoa boa. É isso, tá ligado?
Essa E a e moral. esse é o comentário do personagem também. Ele. Cara, gente, lembrando, se o Rudeus fosse esse merda e a obra conversasse com isso, nós poderíamos ter uma boa obra, sabe? Nós poderíamos ter uma boa obra. Não quer dizer que não tenha. Eu estou usando sempre o exemplo do Raskolnikov, porque Crime e Castigo é um bom exemplo. É uma obra que sempre comenta sobre esse cara que que errou muito na vida, vamos dizer assim. Tem até Memória sobre o Solo, né? Memória sobre o Solo é pior ainda. Pior ainda. O cara ali é monstro mesmo. Mas, tipo, você, você tá diante de, de um personagem que não comunica nada além disso. Quando o Rudeus morreu em Mushoku Tensei, uma cena que ele mesmo causou, ele faleceu e ficou pensando consigo mesmo. Ai, não, eu tenho que continuar seguindo em frente. Eu tenho que continuar seguindo em frente. Keep moving forward. Eu não posso parar agora. Eu tenho tanto a fazer. Aonde que esse otário tinha tanto a fazer? O que esse merda tem a comunicar dentro de Mushoku Tensei inteiro? Seguir em frente? Que mano é seguir em frente? Palavras genéricas. Não comunicam o personagem. Simplesmente inventaram ali na cena que ele tava morrendo, que ele tá se preocupando com a vida dele, que ele tá querendo seguir em frente, que ele tem muita coisa pra aprender. Isso não existe no personagem. É só uma encheção de linguiça. É pobre. É pobre. Eu não compro essa ideia. Mushoku Tensei é pobre. Um caba desse tá mentindo na cara dura pra gente que isso aqui é um personagem que presta. Enfim. Ele só queria transar com Z. Ele só queria transar. Essa relação com a adaptação, assim, obviamente é uma adaptação que você percebe que é muito rushada em alguns momentos. É um anime até curto, né, pra uma novela que tem. Mas assim, a recepção do público, o pessoal que gosta do anime, do mangá ou do light novel, não é tipo assim, nossa, é horrível a adaptação. Não, é muito bem feita. Todo mundo fala assim, muito bem feita a adaptação. Ainda prefiro a nova, que cortaram isso e aquilo, mas assim, cortaram isso e aquilo é 2%, 3%. Sim, então. Eu reclamei. Eu acho que Pronto, vou dizer uma cena. Quem acompanhou o Rudeus com a gente aqui? Eu não reclamei pra caramba que esse cara simplesmente saiu de um gordo morfético, que o máximo que ele usa de levantamento de peso, além de ser o corpo podre dele, era um garfo. Do prato pra boca dele, porque ele não fazia nenhum pingo de exercício. Do nada ele tá marombão. Simplesmente aceitou, a partir de moleque, que ele ia treinar. Eu acho isso uma péssima comunicação dentro de Mushoku Tensei. Um cara que era um balofo, um otário que nunca ligou pra educação gastronômica, educação física, nunca ligou pra isso. Ele liga agora, porque sim. Porque sim. Aí, não, Igor, mas na novel, sei lá o quê. Aí me mostraram uma cena da novel, que ele lá, é meio que ele criou amigos com ele mesmo. Aí ele tem a perna dele com o nome de mulher lá. Ai, você tá trabalhando tão bem hoje. Aí a outra perna dele tá trabalhando também hoje também. Ele começou a criar um laço de família com os músculos. Porque assim ele relacionava as VNs que ele jogava. Porque era sempre essa coisa assim de ter o contato com as minas ali e tal. Aí ele ficava bajulando pra elas o ajudarem também. Um pingo na esquizofrenia? Demais, né? Um caba desse não bate bem da cabeça. Está da Isekai mandou 11 reais. Um ano já. nossa, realmente argumenta muito bem, né? É muito bem fundamentado essa relação dele. Obrigado pelo dinheiro, tá? Não, isso aqui tá lindo, né? O cara... Tipo o Bart aprendendo a tocar bateria com a cara do Homer, né? Isso, exatamente. Esse episódio é muito bom. Especialmente num trabalho como o Mushoku Tensei. Um grande trabalho, né? Serviu pra caralho. Mushoku é bem mídia, eu concordo com você, Mushoku... Eu não concordo com você porque eu não assisti Mushoku Tensei, tá? Tipo, nada do que eu estou falando é unicamente aplicado ao Mushoku Tensei, tipo... Eu sinto que pessoas precisam levar a ética de ficção um pouco mais a sério. Eu sinto que pessoas precisam debater um pouco mais essa questão, levar a sério. O que significa você ver atos eticamente questionáveis em ficção? Eu sinto que pessoas precisam levar isso um pouco mais a sério, mas...
Tamo junto. Essas discussões que são levantadas, como por exemplo, o pessoal cai matando em Mushoku, não são questões de pessoas querendo levar a sério moralidade. O mago dos animes. São questões de pessoas querendo trazer os valores morais delas, os julgamentos do que é certo e errado delas, e querendo calar a discussão, querendo calar a obra, querendo tipo, impor a visão moral, querendo impor o que os trabalhos ficcionais podem fazer e julgando esses valores baseados em certo moralismo, em certa visão de mundo dos próprios caras. O Arroio, o que é moralismo também, né? Tem tantas pessoas e tantas formas censuradoras de vida. Eu tenho certeza de que o Guto tem uma moralidade totalmente diferente de uma moralidade do Bogus, por exemplo, que é um católico que não acompanha mais a live porque ele tá enfurnado na Califórnia. Não é, esse termo moralismo, ele é um bom guarda-chuva, não vou mentir. Ele é um bom guarda-chuva. Mas a gente tem que lembrar que moralismo não vai ser só o que a sociedade implica hoje ser moralmente não questionável. Isso é uma janela de Overton. Tem esse termo também. É o que a sociedade está dizendo que presta, que não, que ela está machucada ou não, o que ela está refletindo ou não. A janela de Overton, ela funciona para você saber o que a gente está em comentário egrégoro. A egrégora dos comentários de hoje em dia, os pensamentos, eles se afluem para quê? Mas a moral, para muitos, não é a mesma moral. Para outros, eu sou budista, por exemplo, minha moral vai ser, obviamente, diferente de uma moral católica. Evidentemente vai ser. E o termo moral em si também já é um valor de português de Portugal, que também vai ser latino também. Aí o budismo vai ter que ter outro nome, né? Focado para isso, e suas próprias ciências. Mas não vem ao caso. Bom, o vídeo do Arroio demorou demais? Demorou. Mas aqui tivemos várias discussões legais, cara. Vai dizer que não? Então. A gente fez o trabalho do Arroio, né? Que nós assistimos. Eu ia falar que o vídeo do Elton sobre Xenogears é sobre o livro antes do jogo. Então acho que é de boa pra ver. Eu ia falar isso. O livro, acho que ninguém tem contato com Xenogears. Não, porque eu vou ler. Tá sacanagem. Toma, Olha, não, realmente... e aí? E aí, eu vou ler, e aí? E aí, mano? Acabou o argumento. Mandem mais conteúdo que pode ser da produção, né? Como é que foi, quem Eu vou pode ter que usar gente, trabalho de vídeo. gente. Deve ter algum conteúdo que não envolve. Perguntem, pelo menos, se a gente já jogou o jogo, né? Já mandaram um monte de jogo que a gente. A gente pode reagir, mas assim. Eu nunca joguei Shin Megami Tensei. Aí do nada mandaram pra mim um vídeo de 40 minutos sobre Shin Megami Tensei. Primeirão, né? Aí, caramba, vamos ver aqui. A gente viu 30 minutos e não aguentou mais. Porque o cara tava descrevendo uma audiodescrição do que acontecia em Shin Megami Tensei.